Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, na alegria de ouvirmos a palavra de nosso Senhor, nós hoje o vemos nos ensinar algo tão importante sobre a igreja, sobre o templo, que é uma casa de oração e que devemos respeitar as nossas igrejas. Assim como devemos respeitar o ser humano, que também é templo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, recebemos um grande aprendizado. A igreja, casa de Deus, é lugar de oração. Diante disso, precisamos analisar nosso comportamento quando estamos numa igreja, quando chegamos numa igreja. Quais são as atitudes que temos quando entramos num templo sagrado? O templo merece todo respeito e, sobretudo, seriedade. Às vezes entramos na igreja, seja para a Santa Missa, seja para uma visita ao sacrário, e vamos entrando e conversando e rindo e virando de costas para o sacrário, para o altar, e não nos preocupamos com a seriedade daquele lugar que é santo, Muitas vezes nós entramos na igreja sem respeitar o local, muito menos o próprio Cristo que está realmente presente no sacrário. Entramos com qualquer tipo de conversa, não visitamos primeiro Jesus no sacrário. Hoje, no Evangelho, Jesus entra no templo e começa a expulsar os vendedores, dizendo: minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. De certa forma, em outros termos, talvez, enfrentamos hoje o mesmo problema, na medida em que a igreja torna-se um lugar de encontros sociais. Nós devemos ir à igreja para rezar, para um encontro com o nosso Senhor, no respeito, na seriedade. E com isto percebemos Jesus nos ensinar a importância da oração. Nem sempre rezamos. É preciso ir à igreja para rezar também. Desta forma, quando Jesus nos fala da oração, Ele quer mostrar a importância e o lugar de destaque que ela deve ocupar em nossas vidas. Não queremos ser expulsos do templo, nem profanar um lugar sagrado, marcado pela presença sacramental de Jesus. Passando na frente de uma igreja aberta
entre para uma visita a Jesus no sacrário, entre silenciosamente, reze, coloque-se em oração diante de Jesus. Jesus quer que o templo seja um lugar de servir a Deus em santidade e em justiça. No entanto, não podemos permitir que nossa reflexão de hoje se volte apenas para a conservação do templo de pedras ou o respeito a esse templo. O templo não é apenas o de Jerusalém, o templo não é apenas as nossas igrejas. Indo um pouco além, sabemos que toda pessoa é templo de Deus e que o ser humano deve passar também por um processo de libertação e purificação, assim como fez Jesus naquele templo. Afastar de si tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Somos templos. Precisamos compreender essa realidade e saber que cada vez que vamos à igreja para a missa e comungamos do corpo e sangue de Cristo, ali nos alimentamos para alimentar o mundo. Por isso precisamos sair da igreja alimentados, saciados, para que possamos expressar isto às pessoas com quem encontrarmos. Diante dessa realidade em que Jesus expulsa os vendilhões, os escribas, os chefes dos sacerdotes, os chefes do povo, tentavam fazer Jesus morrer, mas eles não sabiam o que fazer, nem como fazer, porque todo o povo ficava fascinado quando o ouvia. A força de Jesus era sua palavra e também o seu testemunho. E sabemos que onde Jesus está, não pode haver lugar para o mal. Se Ele está em nós, nós não podemos ser ocasião do mal. Pelo contrário, nós precisamos fazer o bem, seguindo os passos de nosso Senhor. Aquela belíssima canção do Padre Zezinho, que sempre deve nos iluminar. Viver como Jesus viveu, falar como Jesus falou. Então, se nós estamos aqui nos alimentando do corpo e do sangue de Jesus, do Cristo, nós precisamos fazer o mesmo. Então, que esta palavra nos ajude a compreender a importância do templo, que é sagrado, onde nós nos reunimos para celebrar, para rezar, onde está o sacrário, que ali está verdadeiramente e realmente Jesus, mas saber que também nós somos templos e precisamos ser respeitados desta forma e nos respeitar, porque sabemos que Jesus também se manifesta em cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.